Olá, queridos irmãos, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem de esperança da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo, missão para o mundo. Eu sou o presbítero Luciano e venho trazer uma mensagem voltada ao coração, vinda do coração de Deus para o meu e para o seu coração, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 29, tá bom? Então, se você puder acompanhar, se você não tiver com a sua Bíblia aí pertinho de você, apenas ouça, mas ouça com bastante atenção, porque nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, amém? Diz assim: regozijo-me agora no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Bom, vamos entender um pouquinho o contexto aqui desse capítulo, né, dessa carta. O apóstolo Paulo está preso, provavelmente estava recebendo a companhia e a visita de Timóteo lá na prisão, porque no capítulo 1, versículo 1, ele se apresenta como apóstolo de Cristo e Timóteo estava junto com ele, né? Você vai ver lá no versículo 1. E Paulo, ele se apresenta, né, elogiando um pouquinho, falando bastante da questão da fé e da certeza desses irmãos de Colossos, daquilo que eles tinham aprendido sobre a palavra de Deus. Possivelmente não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, e sim Epáfras, a qual Paulo se refere, elogiando Epáfras. Porém, Epáfras provavelmente foi até Paulo em alguma visita, algum momento, e trouxe algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Colossos. E Paulo se sente na obrigação de escrever uma carta para fortalecer essa igreja, porque ela estava recebendo alguns ensinamentos falsos. Então, Paulo, preocupado com isso, começa a escrever uma carta a fim de orientar esses irmãos dessa igreja. E aí chega nessa parte aqui do capítulo 1 ainda, né? Paulo, ele fala que ele sentia alegria, ele se regozijava em sofrer, né? em poder sofrer as aflições de Cristo, continuar sofrendo as aflições de Cristo na vida dele, né? Por causa de quem? Por causa da igreja, do corpo de Cristo. Então Paulo estava se dirigindo a essa igreja falando assim: olha, eu tenho sofrido pela igreja de Cristo, mas tem uma explicação. E aí é o texto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, o mistério, no versículo 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos. Que mistério é esse? É o mistério da salvação, é o mistério do plano divino de salvação, o plano de Deus, o plano divino cumprido em Cristo para a salvação dos gentios, porque até então os judeus é o povo escolhido de Deus, mas agora começa a ser alcançado a quem? Aos gentios, né? E ele coloca aqui, os quais Deus fez conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, né? Que é Cristo em vós, a esperança da glória, né? Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Bom, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que ele estava mostrando para essas pessoas que havia um mistério de Deus oculto entre os séculos, que seria alcançado também aos gentios,
que é a salvação aos gentios. Então, o povo judeu teve a oportunidade e agora os gentios têm essa oportunidade. E ele coloca Cristo em vós, a esperança da glória. Você já parou para pensar sobre esse trecho? Cristo em vós, a esperança da glória? Quando ele fala Cristo em vós, algumas linhas de pensamento traz justamente a ideia de que Cristo em você, Cristo em vós, Cristo dentro de você. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele passa a morar em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então ele está dizendo, olha, Cristo em vocês, a esperança da glória. E aqui existem dois pontos aqui. É claro que se nós formos analisar, não sabemos exatamente como Deus trabalha a questão do tempo, né? A Bíblia fala que um dia é como se fosse 1000 anos e tudo mais, né? Mas para nós, se a gente for classificar com a questão de tempo, veja, Cristo em vós é o que? Esse presente, o presente. Você recebeu Cristo e Ele nesse momento está em você. Cristo em vós, a esperança da glória, algo futuro, algo que vai acontecer, que é a glória eterna. Então, para que você tenha a esperança da glória, Cristo tem que estar em você hoje. Cristo tem que fazer habitação na sua vida hoje. E aí você tem que viver esse Cristo na sua vida hoje com a esperança da glória, porque a esperança não falha, a esperança não traz decepções, a esperança não frustra, a esperança é algo certo, focado na fé, que vai levar você a experimentar e a vivenciar algo futuro com certeza. Então ele coloca aqui, né, a qual pregamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus, e para isso trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Ou seja, aqui ele está falando, olha, precisamos ensinar isso, ensinar a todo homem, ensinar a todas as pessoas que Cristo vivendo em você faz com que você tenha uma mudança de vida, uma mudança de caráter, um caráter voltado para as coisas do Espírito Santo, que gera fruto do Espírito e que faz com que você viva esse Cristo em você e que vai com certeza te dar a esperança da glória. Então, meu querido, existe um futuro, existe algo guardado para você que vive Cristo, para você que tem Cristo no seu coração, na sua vida, você que vive a vida de Cristo. Você tem a certeza dessa salvação, e essa salvação é a esperança da glória. Você vai poder viver na glória com Cristo. Um dia você vai poder desfrutar da presença do Senhor. Lá em Romanos 8,17 fala assim, e se filhos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato com Ele, para que sejamos também juntamente glorificados, né? E essa glorificação futura é o ápice da obra transformadora que o Espírito iniciou por meio da nossa união com Cristo Jesus. Então, meu querido, se você se atentar ao texto, ele está falando, a qual, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria, nós precisamos buscar o conhecimento, precisamos nos aprofundar mais no conhecimento da graça de Cristo em nossas vidas, para que nós possamos aprender como viver esse Cristo em nós hoje, que nos garante a esperança da glória. Tá bom? Então essa é a mensagem de esperança, a esperança da glória, vivendo Cristo hoje, através das suas atitudes, através do seu falar, através do seu agir, através da manifestação do fruto do Espírito na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós somos gratos ao Pai por essa oportunidade de podermos ler a Tua Palavra. E ela nos ensina como nós devemos agir, como devemos nos portar diante dela, diante da nossa realidade e diante daquilo que o Senhor propôs para que nós possamos viver. Te pedimos, ó Pai, que nós possamos entender através das Escrituras, através do estudo, a palavra do Senhor possa penetrar no nosso coração para que sejamos homens perfeitos, como diz a Tua Palavra, no conhecimento e na graça em Cristo Jesus, para que Cristo em nós hoje
possa refletir, a nossa vida possa refletir o Cristo que existe em nós hoje, porque nós temos a esperança da glória. Que o Senhor, ó Pai, possa conduzir nossos irmãos nesse conhecimento, dando a eles sede de aprender mais de Ti, de poder, ó Deus, buscar mais o Senhor, e que possamos, ó Pai, vivenciar isso, Deus, Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Pai, por esse momento, por essa mensagem, que o Senhor possa abençoar meus irmãos, que o Senhor possa cuidar da vida de cada um deles e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, fiquem com Deus. Falei que ia ser rápido hoje, né? Que Deus abençoe, fique com Deus e até uma próxima mensagem de esperança. Semana que vem, mais um irmão vai trazer mais uma mensagem de esperança para abençoar a sua vida. Um abraço, tchau, tchau.